Boa noite a todos. É mais uma live aqui do canal da Paxman Brasil, a Toca Inglesa. Queria agradecer a presença de todo mundo. É, é a nossa terceira live, então eu estava lendo um artigo, até queria começar falando sobre isso essa semana, que falava que empresas que têm algum propósito, né, e buscam com isso alguma um diferencial, trazer informações, sem busca, a assistência social, a responsabilidade social, algum tipo de atividade, elas têm maiores ganhos também financeiros. Então é isso, acho que o que a gente tem buscado é trazer informação de qualidade para o público, nesse momento de muitas informações e fake news. Então a gente começou com uma live em que a gente tinha uma digital influencer, né, a Michelle, que falou sobre um ponto de vista da paciente. Na semana passada a gente fez com a enfermeira Carla Lírio, e aí ela passou também esse ponto de vista da enfermagem. Essa semana foi a semana da enfermagem, né, o papel fundamental da enfermagem no tratamento, não só na oncologia, mas em todo o trato, né, hospitalar. E hoje a gente está trazendo um médico, um oncologista clínico, na especialidade em câncer de mama, onde a gente tem a maioria dos nossos pacientes, para passar o posicionamento dele, o que ele entende dessa pandemia, de que forma que a gente pode tratar, quais são as diretrizes que a gente deve seguir de acordo com as sociedades. O nome dele é Dr. Leandro Gonçalves Oliveira, né, graduado pela Universidade Estadual de Montes Claros, fez residência no IPSENG, passou também pela residência no INCA, é membro titular tanto da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Americana, ASCO, e a Sociedade Europeia de Oncologia também. A especialidade dele é em câncer de mama. Trabalha hoje no INGO. O INGO é uma clínica de referência no estado de Goiás, são 50 anos de clínica, então para uma empresa com uma história tão longa, excelente, a referência lá, são mais de 6 centros, e com certeza ele vai conseguir passar um pouquinho mais sobre a clínica e sobre ele também. Eu vou chamar ele aqui na live. Acho que ele está entrando. Olá, Olá, boa noite, doutor. Tudo bom? boa noite, tudo bom? Muito obrigado pelo Ótimo. convite. Imagina, a gente que agradece aqui a oportunidade de poder esclarecer um pouco para os pacientes, trazer informação, né, de segurança. E é isso. Queria começar, bom, depois de agradecer, pedir para o senhor se apresentar um pouquinho, falar do trabalho desenvolvido e também da instituição, né, do INGOA no mercado de Goiânia. Tá certo. Então, muito obrigado novamente, né? Eu sou oncologista clínico, então eu trato de câncer, nessa é a minha área de atuação. Na minha prática atual, eu me concentro em pacientes com câncer de mama, né? Mas o INGO é um serviço que atende todos os tipos de câncer, né? Nesse momento de pandemia, é importante a gente lembrar que o câncer é uma doença comum, né? Vai continuar sendo, apesar do coronavírus, né? Em média, são diagnosticados cerca de 18 milhões de casos novos de câncer no mundo, né? De câncer de mama no mundo, a média é de 2,1 milhões de casos, né? A estimativa do INCA, de onde eu tenho orgulho de falar que vim, a estimativa para o ano de 2020 são de 625 mil novos casos de câncer, né? Sendo quase 165 mil somente câncer de mama. Aqui no estado de Nossa. Goiás, a estimativa de casos novos de câncer de mama para o ano de 2020 é de 1.620 casos novos. Então, apesar de toda essa pandemia, o câncer é uma doença que vai continuar existindo e precisa ser diagnosticada e tratada. Costuma falar que, né, que o câncer ele não para, né? O câncer ele está lá, independente da pandemia ou não, ele continua às vezes crescendo, evoluindo e tem que buscar esse tratamento. Isso. E conta um pouquinho do INGO também, da instituição. Tá certo. O INGOL é um serviço que conta não só com atendimento de oncologia, mas também com atendimento de laboratório e de banco de sangue, né? Eu estou no INGOL há 8 anos, né? E faço parte de um grupo que tenho muito prazer de participar. No INGOL, além de o serviço de oncologia, a gente tem um serviço também multidisciplinar, né? Tem um serviço todo de assistência, né? O que a gente precisa, né? Para tratar bem o paciente com câncer, né?
É, uma clínica privada, né, atende os principais convênios, né, do estado. Entendi. Hoje, assim, o tratamento, né, tem muita gente vai focar talvez um pouco na parte de quimioterapia, não só para Uhum. câncer de mama, mas é o que você mais tem experiência. E eu queria entender o que vocês têm feito em termos de clínica nesses momentos, né, para evitar essa ida, as orientações para o paciente, como é que ele é Uhum. recepcionado dentro da clínica, as orientações que ele tem que seguir, tanto nesse transporte, tanto dentro da clínica. Quais são as ações que vocês entenderam como cruciais para serem adotadas nesse momento de pandemia? Uhum. É importante ressaltar que o tratamento do câncer, de uma forma geral, ele sempre vem é colocado em todas as portarias oficiais como um tratamento essencial que não deve ser interrompido, né? Então, já que a gente não deve interromper, a gente tenta tomar todas as medidas possíveis para que não haja nenhum tipo de contaminação. Isso vai desde a chegada do paciente ao serviço, né? O paciente tem a temperatura medida, né? A gente orienta os familiares e o paciente aí com o mínimo de acompanhantes possível, de preferência um acompanhante somente, né? É disponibilizado álcool gel, né? Lavagem das mãos, nas televisões são passadas mensagens falando sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Na unidade de quimioterapia, as cadeiras elas foram espaçadas, houve um espaçamento maior entre as poltronas. É reforçado novamente que os cuidadores eles devem ir na menor quantidade possível, né? Foi separado um andar específico para atendimento de pacientes com qualquer sintoma respiratório, para que não haja nenhum tipo de dúvida, né? Não haja nenhum tipo de preocupação com o paciente em relação a esse tipo de contaminação, né? A gente orienta sempre o paciente a tentar marcar a consulta e o procedimento no mesmo dia, então com isso faça com que o paciente saia menos Tem aqui de menos casa. vezes, né? Isso, Exatamente. exatamente. E como é um serviço também que conta com atendimento laboratorial, muitas vezes é disponibilizado para os pacientes que moram na cidade a coleta de exames em domicílio, né, evitando também que o paciente precisa sair de casa por conta disso, né. Na sala de atendimento oncológico, a gente também pede para que não haja uma quantidade grande de acompanhantes, né, e a gente espaçou mais o atendimento entre um paciente e outro, para dar tempo da gente se higienizar, e higienizar a sala e também higienizar os locais por onde o paciente se movimenta. Então, com isso, Ah, a gente tem conseguido levar a nossa rotina normalmente e com todo cuidado, e a gente tem seguido os tratamentos da forma como tem que ser. ah. Na parte clínica em que vocês fazem o atendimento, chegaram a fazer alguma coisa sobre teleatendimento ou não? Ainda continuam sendo presenciais? Ou estão fazendo os dois também? Quando tem a possibilidade de ser por vídeo fazem, quando não... Aham. O teleatendimento a gente ainda não começou. O que a gente faz é a gente flexibiliza mais, principalmente em pacientes que estão fazendo somente tratamento anti-hormonal, né? A gente muitas vezes, um familiar vai até o serviço, a gente entrega toda a documentação e num outro momento mais seguro o paciente ele marca a consulta para que o atendimento não seja interrompido. Interrompido. O serviço também Perfeito. está o serviço também ele está disponibilizando para pacientes que moram na cidade, muitas vezes a entrega do medicamento oral em casa, né? E com isso Ah, diminuindo também a necessidade do paciente sair de casa para isso. de locomoção. Né? Bom, nesse tempo em que o senhor trabalha com paciente, né, você tem muito esse contato, o oncologista tem um contato direto, ele acaba às vezes criando um relacionamento maior do que, eu não costumo nem falar profissional, mas bem pessoal. Uhum. E a vivência com o tratamento de, principalmente câncer de mama, que vocês têm drogas com um efeito colateral da alopecia induzida pela quimioterapia e a queda de cabelo, é um estigma que vem carregando já por um bom tempo, né? Uhum. A Engod disponibilizou, né, o serviço a touca inglesa, o sistema Paxman, a gente está fazendo quase um ano de utilização. E eu queria que, de repente, o senhor comentasse sobre esse estigma, sobre o quanto que isso impacta, né, o tratamento do paciente e a experiência que você tem tido na utilização da touca. A queda de cabelo induzida pela quimioterapia é uma dos efeitos colaterais mais estigmatizantes, né, do tratamento de câncer. É o que coloca
expõe a doença do paciente para a sociedade, né? Então, muitas pacientes, elas têm medo, não têm medo do enjoo, não têm medo da queda da imunidade, mas têm medo da queda do cabelo, né? O que eu explico para as pacientes é que, muitas vezes, esse efeito ele é inevitável, mas a gente pode tentar amenizar, e em alguns casos, sim, a gente pode evitar, e muitas pacientes ficam bem satisfeitas, né? Mas que não tem que existir culpa, né? Se por acaso não der certo, também não tem que se sentir inferior por não ter dado certo, né? Que foi uma tentativa, né? Eu tento sempre mostrar para as pacientes que isso é importante, mas que também é algo temporário. Mas eu noto que elas ficam mais felizes quando elas conseguem preservar-se. Não, quando elas têm uma opção também, né? O que a gente mais recebe é isso, é o paciente passar pelo tratamento sem ter que compartilhar de forma obrigatória com a sociedade. Quando você tem a queda de cabelo, você não tem a opção, né? Então isso é uma coisa assim, que traz o que a gente chama de dignidade ao longo do tratamento. Muito, muito bom. Você tem alguma experiência de algum paciente que passou, utilizou a touca e ele trouxe alguma curiosidade nessa utilização? Assim, as pacientes sempre dizem várias coisas, né? Elas normalmente têm muito medo do frio, né? Assim, muitas vezes levam várias cobertas, levam quase uma mala de viagem, mas no final tudo dá certo, né? Não faz tão frio assim. É interessante que essa nova tecnologia, né? Ela é melhor em relação àquelas que a gente diz artesanais, né? Que seria aquela touca de elastogel, né? Porque com essa touca de elastogel, muitos pacientes reclamavam de que o couro cabeludo queimava, ardia, porque tinha praticamente o contato direto do gelo, né, com o couro cabeludo. Sem falar que precisava de trocas frequentes, né, da touca. Então essa dá uma temperatura muito, muito baixa, estável, né? Você fala do elastogel, uma temperatura a menos 25 graus, então realmente então ocorria, tinha risco de queimadura. Então isso dá mais conforto para a paciente. Então, assim, de uma forma geral, melhorou bastante. Essa nova tecnologia foi até um dos motivos do Engol ter adquirido, foi porque a gente notava que os pacientes elas tinham uma perda maior de cabelo nessa região aqui, né, essa extremidade, e um dos motivos que a gente achava era porque a touca ela não aderia de forma correta com o couro cabeludo. Com o couro cabeludo. E a tecnologia dessa touca, a gente notou que permitia um contato melhor e isso fez com que... mais anatômico. Mais anatômico. Isso que eu tenho observado. As pacientes, às vezes, nas primeiras sessões, quando vê que o cabelo não caiu, elas querem parar de usar, e eu sempre digo que infelizmente, tem que tentar manter todo o tratamento, né, para não perder o resultado. E algo que eu sempre digo para as pacientes que têm oportunidade, que podem usar, é que mesmo que haja uma queda, né, que tentem manter o procedimento, porque já há estudos que mostram que a recuperação depois do cabelo, mesmo depois do tratamento, ela é mais rápida do que naquelas pacientes que não fizeram. Não né? utilizaram. Então, e isso elas costumam ver na prática, né, que isso acontece. Né? Assim, o paciente chega no acompanhamento de 3 meses, 6 meses, e já falou, ué, esse cabelo grande. Não, realmente é muito bom, muito bom. As pacientes hoje em dia, elas têm algumas dúvidas em relação à utilização da touca nesse momento de pandemia? O senhor entende que tem alguma coisa? Vem esse tipo de demanda para vocês? Elas têm medo de ficar resfriadas, né, assim, de ter sintomas de gripe, né? Mas eu acho que isso não é comum, né? Porque não causa febre, né? Não causa sintomas infecciosos, né? O que a gente tem visto é isso, é esse medo, né? Esse mito de que vai ficar resfriado por causa da utilização. O que a gente fez, né, para a maioria das clínicas, foi reforçar a questão da higienização da touca, né? Então, isso já acontece, né, obviamente, mas a gente reforçou, mandamos alguns vídeos, instruções, né, mas isso já, obviamente, já faz parte da rotina da clínica, é só por questões de maior precaução envolvendo isso. O que eu queria perguntar, hoje, coincidentemente hoje, estaria sendo o simpósio de câncer de mama em Goiás, né? Pirinópolis, se eu não me engano. Isso. Como é que o senhor acha que vão ser os eventos? Porque a partir do momento que a gente consegue fazer mais online, essa vida digital ela acaba tendo um pouquinho mais de visualizações. Você acha que isso vai acabar impactando também
os grandes eventos, as sessões, a gente tem acompanhado algumas sessões online que são feitas também. Então, como é que você vê a perspectiva da informação, dos estudos e etc? Eu acredito que muitos eventos eles já são tradicionais, né? E além da questão científica, existe também a troca de experiências, o corpo a corpo, você chegar e conversar com um pesquisador que você admira, né? E você ter contato de conversar com ele pessoalmente, de você pedir aquelas opiniões. Então, eu acredito que os eventos tradicionais, como o Simpósio de Câncer de Mama, o Brasília Breast Cancer, que acontece aqui em Goiás, eu acredito que vai continuar acontecendo, assim como todos os outros eventos maiores, né? Eu imagino que talvez esse ano, até por conta da pandemia, a gente deve ter mais casos, sim, né? Mais situações que a gente vai precisar desse tipo de evento, né? Online. Mas eu acredito que assim que a gente tiver a oportunidade, a gente deve voltar para a nossa rotina, para os nossos congressos. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de poder participar, de conversar com quem a gente acha que é competente. E isso aí, infelizmente, essa distância ela não vai substituir. Não vai, não, com certeza. Vou aproveitar para fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Bom, tem uma aqui. Por que não é indicado o uso da touca inglesa para todos os pacientes? Eu acho que vocês também podem me ajudar nessa questão, né? Assim, a gente utiliza sempre, todo procedimento médico a gente utiliza baseado em estudos científicos, né? Então, a patologia oncológica que a gente tem mais estudo científico para o uso da touca inglesa é para o câncer de mama, até por ser o tipo mais comum de câncer na mulher, exceto câncer de pele no melanoma, e que tem esse estigma da queda do cabelo, né? Então, é onde a gente tem mais estudos, né? A gente evita o uso da touca em situações onde a gente acha que poderia ter uma maior chance de metástase no couro cabeludo, que não é o caso do câncer de mama. Então, por exemplo, você normalmente não vê casos de utilizar a touca em casos de leucemia, em casos de linfomas, né, que são situações que você pode ter esse risco, né? Exatamente. Na verdade, essas são as contraindicações para a utilização da touca. Exato. Então, a contraindicação são cânceres hematológicos, leucemia, não Hodgkin, etc. Não tem nenhuma contraindicação por gênero e idade. É lógico que, às vezes, uma criança, a maioria dos cânceres de criança são leucemia, que estaria contraindicado pelo tipo de câncer. A gente tem estudos diversos, né? Saiu agora um estudo com mais de 7.000 pacientes, com mais de 27 países na Europa, e bem robusto nessa utilização. E há 2 anos atrás a gente entrou no FDA. Ele começou com câncer de mama, depois ele foi expandido para qualquer tipo de tumor sólido. Em 2019.1, o NCCN, né, que são as diretrizes médicas internacionais americanas, ele entrou para o câncer de mama especificamente como parte do tratamento, então tanto para HER2 positivo quanto HER2 negativo, e ele também entrou no NCCN esse ano para ovário. Então, assim, o que a gente vê de prática médica na utilização da touca inicia com o câncer de mama, não só por esse estigma mais mulheres, mas porque a medicação utilizada para câncer de mama, a maioria delas tem esse efeito colateral da queda de cabelo. Então, por isso que ele acaba sendo mais utilizado. A gente tem visto algumas clínicas que começam com câncer de mama, vão expandindo para ovário até chegar a todos os tumores sólidos, mas só por questões de organização e prática. Então, acho que dessa forma a gente consegue responder a pergunta. Não sei se o senhor quer complementar com mais alguma coisa. É importante também falar, a queda do cabelo ela não é proporcional à agressividade. Tá me escutando? Tô. Travou, mas já voltou. Tá bom. É importante falar que a queda do cabelo não é proporcional à agressividade do tratamento, né? A queda do cabelo é relacionada ao tipo de quimioterapia que é utilizada, né? Existem quimioterapias que trazem poucos efeitos colaterais, por exemplo, e causam queda de cabelo, assim como existem quimioterapias que causam muitos efeitos colaterais, outros tipos de efeitos colaterais, e podem não causar queda de cabelo, né? Então, a queda de cabelo normalmente está relacionado ao tipo de quimioterapia que é utilizado, ao agente que é utilizado, né? A gente teve casos de pacientes, é até curioso, em que eles tinham dentro do protocolo a utilização de medicamentos que não tinham efeito colateral da queda de cabelo,
e ainda assim eles queriam utilizar a touca. Não, mas eu quero usar a touca. Então, eu acho que é muito bom esclarecer isso para o paciente entender que, como o tratamento, né, ele tem a refrigeração do couro cabeludo para minimizar o impacto da quimioterapia naquela região, mas se o quimioterápico ele não tem o efeito colateral da queda de cabelo, não tem sentido você usar o tratamento da crioterapia capilar. E ela, é engraçado que ela insistiu, eu quero usar mesmo assim, eu posso usar? Eu falei, olha, não tem contraindicação para o não uso, mas não tem o menor sentido utilizar. Entendi. E ainda assim. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Teve aqui, a Michelle respondeu, colocou aqui uma pergunta. Eu já ouvi de pacientes dizendo que se o cabelo não cair é porque a quimioterapia não está funcionando. São os mitos, né? Alguns mitos da oncologia, né? Eu costumo falar para meus pacientes, eu tento ao máximo fazer com que o tratamento ele seja o mais confortável possível, né? Nós, médicos, oncologistas, se a gente quiser, a gente consegue fazer com que vomite bastante, que caia o cabelo, que passe muito mal, mas não precisa disso, né? Então a gente tenta sempre fazer com que seja o mais confortável possível, né? Eu acho que as pacientes que fazem quimioterapia neoadjuvante, né, que é aquela quimioterapia que faz antes de fazer a cirurgia, então a paciente ela não operou ainda, tem o tumor ainda e faz a quimioterapia, essas pacientes elas veem um resultado do tratamento, né, a cada sessão. Então ela faz a quimioterapia, vê que o tumor está menor, né? Então essas pacientes eu tenho certeza que não tem dúvidas que a quimioterapia funciona, porque elas enxergam, né? Elas veem que está tendo resposta. Eu acho que o momento inicial entre você receber a notícia do diagnóstico de câncer e iniciar o tratamento e decidir se vai fazer a cirurgia, se vai começar o tratamento, cirurgia antes, depois, qual tipo, né? Então, quando a gente fala câncer de mama, parece que é só uma doença e são diversas doenças com diversos protocolos. Então, é um tanto de informação e um desconhecimento, essas dúvidas. Como é que vocês tratam para o paciente a forma de passar isso para eles, né? A informação, qual tipo de informação que ele tem que receber, de forma que ele consiga também absorver, porque o paciente está lá sentado, você está falando, pede para ele assinar um montão de papel, você termos de consentimento e termos, ele sai dali complicado, né? Então, como é que vocês veem esse tipo de problema, né, e dúvidas, e como vocês tratam ele? O ideal é que o paciente de tratamento de câncer de mama, que ele faça o acompanhamento em serviços que sejam referência nesse tipo de atendimento, né? Então tem equipe integrada, né? Onde os médicos falam a mesma língua, né? Tem a mesma abordagem, a mesma linguagem. A gente costuma sempre ter reuniões, né, multidisciplinares, então a gente sempre tenta alinhar todas as condutas. Para o paciente, existe algum aparelho mágico que na hora que o paciente sai da sala, ele esquece tudo que a gente fala. Isso acontece, né? Você está vivendo um momento de estresse, né? Então, para tentar evitar isso... Compreensível. Para tentar evitar isso, então, a gente produz cartilhas, né, informativos, para que o paciente possa levar para casa, né, e ler, né, e sempre tentar estar à disposição para poder tirar as dúvidas. A gente fez um site hoje, é um site de conteúdo, ele é bem focado para o paciente, então a gente fala desde as orientações que ele tem, porque o paciente tem que entender que ao longo do tratamento da touca, não adianta ele fazer chapinha, pintar o cabelo, então uma série de recomendações que são fundamentais. Esse estudo, ele mostrou que quanto mais o paciente ele segue as recomendações, melhores são as taxas de sucesso, que é óbvio, né? Parece que... Mas realmente tem isso. Então, o paciente ele faz parte do tratamento. Se ele não seguir as recomendações, isso vai acabar impactando também nesse sucesso. Então, uma forma que a gente busca é disponibilizar vídeo. A gente tem um canal do YouTube, a gente busca fazer lives, né, com o intuito também de esclarecer essas informações e trazer isso. É importante, só te interrompendo, é importante comentar também que as pacientes de câncer de mama, principalmente, elas se comunicam muito entre as outras, né? Isso é muito importante. Elas costumam ter grupos, né? Entre elas, trocam experiências, né? Muitas vezes elas chegam querendo fazer o exame que a outra fez, né? Mas isso aí a gente já consegue abordar, explicando direitinho. A gente explica que, na verdade, nem todo exame serve para todos os casos, né? Que nem todo paciente precisa fazer PET scan, que nem todo paciente precisa tomar o comprimido, que cada caso é feito, cada caso é analisado individualmente. É muito particular, né? É muito particular, exatamente. E confiar na equipe, no serviço, né? Confiar que está sendo feito sempre o melhor, né? Porque se você confia,
Então você acaba não ligando tanto, né, para essa chuva de informações que existem, né? Que isso, infelizmente, hoje em dia, com toda a tecnologia, né, o paciente tem acesso, ele tem medo, né? Isso é natural, pesquisa, mas É. e o paciente muitas vezes ele não tem o discernimento, né, para poder interpretar todas essas informações, né? Então, antes de ficar sofrendo sem necessidade, achando que o tratamento não está sendo feito da forma correta, ou que está faltando alguma coisa em relação ao outro tratamento, é bom sempre conversar, perguntar para o médico no que está acontecendo, se precisa fazer algum outro tipo de exame, se não precisa, se aquele tratamento é esse mesmo. Eu tenho certeza que todos os médicos oncologistas têm essa abertura para poder conversar com o paciente, tenho certeza absoluta. É um trabalho em equipe, eu acho que envolve também o paciente, né? O paciente ele faz parte da tomada de decisão, acho que entre as estratégias que vão sendo adotadas ao longo do tratamento, que muitas vezes também você tem a correção disso, né? De acordo com o que você tem, mudança de estratégia do protocolo, uma série de fatores que vão abranger isso. A gente viu essa demanda também dos pacientes, essa comunicação, então a gente criou um grupo no Facebook específico para pacientes que utilizaram a touca ou estão em uso da touca inglesa, porque a gente no começo a gente pedia muito depoimento de pacientes para tentar aumentar o número de pessoas que tinham acesso à tecnologia, saber que existe uma alternativa de tratar sem perder o cabelo. Mas aí a gente falava assim, não, mas você vem entrar no Facebook, pode comentar, mas peraí, eu estou usando a touca porque eu não quero contar para ninguém que eu estou fazendo tratamento de quimioterapia, e você quer que eu divulgue isso no Facebook. Então a alternativa que a gente encontrou foi criar um grupo específico e fechado, onde só tem paciente lá que utilizaram, então, e eles se estimulam, é legal ver pacientes que entram e aí falam, meu cabelo começou a cair assim, isso é muito, é pouco, como é que foi o caso de vocês, trocam essa experiência, a gente vê muito, muito positivo, né, com bons olhos essa utilização. A Araújo Teinha está perguntando aqui se o tratamento ele é individual. Isso, a gente sempre tenta fazer o tratamento individualizado, né, assim, da melhor maneira possível, né, e isso é importante, né, que o paciente saiba disso, né, que o tratamento ele é feito para aquela paciente, pode ser que os protocolos sejam comuns, né, mas é sempre individualizado. Deixa eu ver aqui. Eu queria agradecer a Carla, a enfermeira Carla está aqui também, Michele, que participou da última live. Bom, a gente combinou de fazer uma live um pouco mais curta hoje, em torno de 30 minutos. Queria mais uma vez agradecer, reforçar a questão das nossas redes sociais que a gente tem aqui, Instagram, Facebook, etc. Você tem também o Instagram da própria clínica, então imagino que tenha muitas pessoas, né, de Goiás e Goiânia, se quiserem passar a seguir as redes e essas informações, e deixar aberto, de repente, para se eu colocar algum recado final, o que você gostaria de falar para os pacientes que estão um pouco nervosos e ansiosos, né, com esse momento, para tentar tranquilizá-los. A minha mensagem sempre é de otimismo, né, assim, a gente sempre tenta mostrar para os pacientes que esse é um caminho, né, que a gente vai seguir, que a gente vai continuar seguindo, apesar de tudo isso que está acontecendo, né, que nós estaremos lá e todos os médicos que cuidam de pacientes com câncer, eles vão estar lá para poder tratar, não precisa ter medo da gente não estar, da consulta não acontecer, ou da quimioterapia também não acontecer, que a gente vai estar lá. O tratamento da paciente com câncer é muito importante. A gente tem uma preocupação grande agora nesse momento, que é de pacientes interromperem os tratamentos ou de pacientes interromperem a sequência de exames, né, de diagnósticos que poderiam ter. E o nosso receio é de que no futuro venha uma onda de tumores avançados, né, por atraso do diagnóstico. Então, a gente sempre orienta que o paciente, se ele notou algo diferente, se não deixar de fazer, de procurar um médico, não deixar de fazer os exames para detectar precocemente a doença. O câncer é uma doença que infelizmente ela tem todos os problemas que todo mundo conhece, não preciso falar isso, mas se detectado precocemente, tiver acesso aos tratamentos adequados, a taxa de sucesso é muito grande, né? E mesmo naqueles casos onde a doença já foi diagnosticada numa fase mais avançada, metastática,
a gente tem conseguido, com os tratamentos atuais, tornar quase que uma doença crônica, né? Então, assim, o câncer não é sinal de terminalidade, a vida continua e vai dar tudo certo. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. A gente coloca o canal à disposição e acho que é isso. Acho que é isso. Muito obrigado. Tá bom, um abraço, até mais. Grande abraço. Tchau, Tchau. tchau.